Bom, um excelente dia para nós hoje. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aí ao nosso estudo, que é uma alegria para nós, né? Todos os sábados em que a gente pode se encontrar aqui pela manhã, é uma alegria para os nossos corações e para essa troca abençoada que a gente consegue fazer aqui em torno, né? Orbitando ao redor do Evangelho do nosso Deus, transformado e encarnado na persona de Jesus, né? Esse ser iluminado que habitou entre nós. Então eu quero agradecer já de antemão a todos que estão aqui, que acordaram cedo para estar aqui juntamente conosco. E eu quero, antes da gente iniciar o estudo, fazer a nossa oração, pedindo e rogando ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai e a todos os irmãos da Casa de João Pedro, coordenados por João Pedro e pelas equipes que nos dão toda a assistência nesse âmbito educacional do espírito, para que nos inspirem, para que nos protejam e para que nos orientem nessa reflexão, nesse estudo, nessa troca que a gente vai fazer hoje aqui. Bom, hoje o tema, continuando, como eu comecei no último estudo, né? Nós começamos a estudar as bem-aventuranças e nós estudamos os pobres de espírito, que é a primeira bem-aventurança, e hoje nós passamos para a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos. Em algumas outras traduções, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E é importante a gente sempre mostrar, né, que existem mais de uma tradução, mas nós aqui buscamos olhar esses aspectos textuais, mas sempre vamos para o espírito da letra, né? Então, aflitos, essa de aflitos está na tradução do Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, que é a tradução que nós utilizamos aqui frequentemente, mas os que choram também aparecem nas outras traduções, nas demais, na grande maioria. E por que essa mudança, né, entre os aflitos e os que choram? Porque esse verbo utilizado para traduzir aflitos, ele representa, no hebraico e no aramaico, e traduzido para o grego, enlutados. E Jesus trazia sempre os aspectos daquela época, né, toda aquela gama cultural que envolvia a todos, né, ele trazia para todas essas lições que ele nos presenteava. Então, enlutados, ou os aflitos, ou os que choravam, eram sempre, era muito comum, né, a esperança dos hebreus e de toda aquela comunidade em que todos os sofrimentos, ao virem o Messias, ao chegar o Olam Rabá, ou seja, o momento em que toda a dor e todo o sofrimento seria excluído, seria eliminado da face da terra, né? Então, todos esses enlutados pela morte, seja pela morte de alguém ou por alguma situação especial de emoções, né, que geravam dor ou sofrimento, era muito esperado. Então, Jesus vem e diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E naquela época, isso foi como um bálsamo para eles, né? Mas, ao mesmo tempo, para nós, ao refletir sobre esse tema, que é extremamente profundo, né? E que é um tema não só profundo, mas que tem um significado muito latente nas nossas vidas espirituais, né? Que é a dor e o sofrimento. E nós não podemos deixar de refletir sobre ela. E essa frase, né, ou essa segunda bem-aventurança, tem a ver sobre isso. E inspirados pelo capítulo Bem-aventurados os aflitos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente quer propor aqui um olhar um pouco mais atento sobre a função da dor nas nossas vidas. E como que ela se alinha, né, com esse grandioso plano divino para a nossa evolução.
E atualmente, né, nos tempos em que nós vivemos, são tempos em que a aflição e a desesperança, ela parece crescer a cada dia, né? A gente olha para todos os lados e parece que quando a gente quer olhar somente para isso, né? Mas olhando para uma realidade, a aflição, né, e a desesperança parece tomar conta de alguns corações, ou da grande maioria, né? Então torna-se assim demais vital, né, nós compreendermos o papel transformador que a dor desempenha na nossa jornada espiritual. E o Espiritismo veio como o Consolador prometido justamente para nos mostrar, né, essa chave, como dizia Emmanuel, como falava Emmanuel, que Kardec é a chave para essa grande porta, né, espiritual que é Jesus. É impossível nós adentrarmos a uma compreensão mais profunda sem nós compreendermos a função da dor e a função transformadora dela nas nossas vidas. Entendendo, obviamente, que ela não é única, né? Como nos próprios ditos populares, né, existe dois caminhos, a dor ou o amor. Mas a dor é algo muito latente porque nós que aprendemos com o Espiritismo, que nós ainda vivemos no mundo de expiação e de provas, ela é uma das ferramentas ou um dos instrumentos educativos mais utilizados por nós mesmos, né? E é sobre esse aspecto da dor como um instrumento divino da nossa evolução que a gente quer começar a reflexão, tá? Porque é essencial a gente compreender que se fosse inútil, se a dor fosse inútil, o Criador, que é infinita sabedoria e infinito amor, jamais teria, ou melhor, já teria removido isso da criação. Não teria colocado isso como uma possibilidade de transformação, uma via, um caminho para essa transformação. E é importante nós entendermos isso, porque tem a ver com a base que a gente aprende na filosofia espírita, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E enquanto a gente não compreendermos e não reverenciarmos esse ser e entendermos que ele é amor supremo, que é sabedoria infinita e que ele não faz nada que não seja bom para nós, a dor e o sofrimento sempre vão tomar uma perspectiva desqualificada, uma perspectiva em que a gente não dá o valor devido, né? E não aqui sem fazer qualquer exaltação para a dor e para o sofrimento, mas com uma perspectiva de entendimento a respeito do potencial educativo. Então, a dor, a gente precisa entender a partir disso que a dor não é um castigo ou uma maldição, como muito foi nos trazido, né, para a nossa educação, mas sim uma ferramenta educativa, como a gente já vinha falando, que ela é destinada para promover o crescimento e a purificação das almas, tá? E ela, quando ela não vem por uma expiação, ela vem por uma prova, tá? Se o espírito precisa passar por essa expiação, e o que é a expiação, né? Para quem não compreende, é aquilo que eu fiz em uma outra vida, que foi em desacordo com a lei divina, ou seja, eu pratiquei muito mal, e aqui, nesta vida, a gente vem com o desafio de se purificar. E essa purificação é por meio de uma expiação, ou seja, uma situação de vida que gera muitas vezes uma dor e um sofrimento, que a gente passando por ela, isso nos transforma, né? E nos purifica. E no caso da prova, é aquilo em que alguém que já não preciso passar por aquela expiação, mas eu tenho outras para passar, eu me proponho a passar por uma prova para testar aquele aprendizado que eu já tive. Ou seja, eu quero aprender e mostrar para Deus que eu já sei amar, que eu já sei perdoar. Então, muitas vezes eu vou ser traído e isso vai ser uma prova para mim. Na medida, então, em que a gente
se depara com esses desafios de purificação das nossas almas, e aqui todos nós, fazendo uma reflexão muito íntima, sabe, que nas nossas vidas isso é uma constante, né? Nós somos literalmente forçados a nos confrontar com as nossas imperfeições e com as nossas limitações. E é através desse confronto, né, que nós nos aperfeiçoamos. E a doutrina espírita, né, como a abençoada doutrina espírita, na sua essência consoladora, ela não promete eliminar essa dor. E esse é o grande entendimento que nós precisamos entender. Que a função do espiritismo, né, como consolador, é como a própria palavra fala, é como um consolador, né? Ele consola, ele não elimina a dor, porque a dor é este processo em que a gente precisa passar. Mas a gente ela oferece uma luz necessária para compreendê-la, né, para compreender a dor e para enfrentar a dor de uma maneira digna e serena. Essa é uma das chaves que a gente pode compreender, né, essa função magnífica do Espiritismo como uma, uma doutrina consoladora. E para que a gente possa entender essa dinâmica da consolação, né, e não só da consolação, mas da dinâmica da dor, né, e como o Espiritismo nos ajuda a nos consolar, a gente precisa entender essa dinâmica dos diferentes tipos, né, e origens da dor. Porque esse é uma das grandes dificuldades de entendimento, principalmente para quem é ateu ou para quem está ainda tentando entender como que pode ainda existir tanta dor, né? Como é que um Deus pode permitir que tanta dor exista na Terra, né? E sem a gente compreender a função não só da reencarnação, mas também dessa dinâmica entre as dores, essas diferentes dores, fica um pouco difícil de nós aceitarmos com a razão e depois com o coração. Então, quando a gente fala de dor, né, a gente precisa distinguir essas origens. E existem dores que são resultado direto das nossas escolhas equivocadas, né? Que são fruto da nossa imprudência, da nossa teimosia ou do nosso desrespeito à lei divina. E o que são essa teimosia ou esse desrespeito à nossa lei divina? Muitas vezes a gente cometeu ah, contra o nosso irmão, né, uma traição, né, ou matou, ou, enfim, provocou algum tipo de dor ou sofrimento nessas pessoas, ou mais de uma pessoa, e isso é um desrespeito à lei de Deus. Então, são aquelas dores, né, que nós poderíamos ter evitado, né, se seguíssemos os preceitos do Evangelho, os preceitos do amor, do entendimento, do perdão, da compreensão, da fraternidade. No entanto, né, com tudo que carrega essa dinâmica das dores, há dores que surgem, né, sem uma causa aparente na nossa vida atual. Parece que não faz muito sentido ela existir, né? São dores mais profundas que aparecem, como a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, né, ou uma doença muito grave. Essas dores, na maior parte das vezes, elas desafiam sempre a nossa capacidade e de entendimento e exige de nós, né, uma reflexão mais profunda sobre esse propósito divino na nossa jornada. Porque nos não parece fazer com que a gente entenda isso, né? Como que uma criança pode nascer com câncer, né? Como que ela precisa, muitas vezes, um bebê ser feito uma cirurgia diretamente, muitas vezes, no útero da mãe, né? Como que pode, muitas vezes, a gente ser assaltado por uma dor e isso nos levar a ficar anos a fio vegetando numa cama. Como que pode, né? Muitas vezes a gente ter umas sucessivas perdas e logo depois disso, a gente passando por algo muito dolorido, a gente
consegue passar por aquilo com resignação e resiliência, e tudo começa a mudar, e tudo começa a se transformar para nós. Essas são algumas chaves que o Espiritismo vem nos mostrar, vem nos provocar a olhar de uma outra maneira, né? Que existe aqui por trás disso algum propósito que tem a ver com algo do passado. Mas não, o objetivo aqui não é se apegar ao passado. Ah, porque eu fui. E essa é uma das características muito do espírita, né? Que é uma proposta que o espiritualismo vem tentar modificar isso. Ou melhor, que o próprio espiritismo, não o espírito em si, mas o espiritismo mostra que a gente não tem que se apegar ao passado, tem que compreender o passado. Não só daquilo que a gente vive nesta vida, mas daquilo que a gente provocou no passado. Para não ficar muito apegado à lei do karma, ou à lei de ação e reação, porque em si ela vai acontecer. Mas o que importa sempre é daqui para frente. E é com esse olhar que o Espiritismo nos convida a gente olhar essa dor. Ela está existindo, ela tem uma função. E como que a gente olha para ela? E uma das primeiros olhares que a gente precisa ter é da própria reforma íntima, do conhece-te a ti mesmo, né? Há milhares de anos atrás, lá no Templo de Delfos, foi inscrita lá, segundo as tradições, por 7 sábios, que uma frase, conhece-te a ti mesmo, né? Mas tem uma segunda frase junto, né? Conhece-te a ti mesmo e ponto. Mas nada em excessos. Essa é a continuidade da frase que está lá. E o que isso quer dizer? Que não só o excesso da nossa alimentação, mas principalmente o excesso do nosso comportamento, dos comportamentos exagerados, ao nos conhecermos e sabermos quem nós somos ou quais são as nossas tendências, a gente começa a compreender um pouco de quem é esse espírito que hoje ainda tropeça em algumas situações e de quais excessos a gente está aqui propensos a cometer, e são através deles em que essas dores, que a gente pode diminuir gradativamente, a gente tem mais gestão, vamos dizer assim, ou mais atuação sobre elas. Então é importante, muitas vezes, a gente... Emmanuel tem uma frase muito peculiar, e que eu gosto muito também, que ele diz o seguinte, que quer entender realmente as tuas verdadeiras tendências, ou te conhecer mesmo, né? Nessa linha do conhece-te a ti mesmo, ao estar sozinho dentro de casa, somente tu, né? Ou no local onde tu esteja, observa os teus pensamentos, observa os teus desejos, observa aquilo que tu faz sem ninguém ver. Ali estão as tuas tendências. E nessas tendências, na maioria delas, que tu pode ter clareza sobre elas, tu vai ver que ali estão a origem de muitas dores. Tá? Muitas vezes a gente pega pensando mal de alguém, pensando em revidar alguma situação que nos fizeram, foi provocada, enfim, uma série de coisas não tão boas que passam pela nossa mente, mas que servem muito mais, não para nos julgarmos, mas para a gente compreender que as dores chegam até nós, tá? Sejam por uma situação de passado ou uma situação de presente, nesta vida, nesta existência, pelas nossas tendências, por aquilo que a gente provoca, seja em ações ou seja em pensamentos, atraindo mentalmente ou atraindo mentalmente mais através das nossas ações. E a gente precisa compreender também neste contexto de transformação, que é uma das principais mensagens do Espiritismo. Precisamos compreender a imortalidade da alma, né? E o significado dessa dor na imortalidade da alma, porque uma das coisas que nos traz muito sofrimento, e que é onde vem a função consoladora do Espiritismo, é nós acharmos que nós somos finitos, que essa é a única vida, e que o que eu estou passando aqui é tudo o que me resta. Que é o que faz, por exemplo, como há menos de um mês atrás, o Congresso aprovado uma lei na Suíça em que permite as pessoas se suicidarem, por exemplo.
tá? E tem pessoas hoje querendo sair do Brasil, sair do seu país, para ir para a Suíça, para poder fazer isso, porque não conseguem aplacar uma dor, seja de uma depressão, seja de uma angústia, ou situações já adversas nas suas vidas, porque elas não conseguem compreender. E isso não se dá somente com essas pessoas. Se dá também muito, e esse é uma das coisas que preocupa tanto quanto, com espíritas, com aqueles que já foram abençoados por esse entendimento de que não é só algo que está gravado no livro, nós precisamos trazer e gravar na nossa alma, no nosso entendimento, na nossa mente, na nossa experiência de vida. Nós somos imortais. Então não adianta abreviar a nossa vida, não adianta interromper uma dor de maneira brusca, trazendo mais dor, como a gente vem aprendendo com os espíritos, porque a vida não cessa, o sofrimento continua do outro lado, e aqueles que acham que a gente, ao desencarnar, descansa, eu, eu sou eu sou responsável para dizer, eu tenho a responsabilidade de dizer para vocês, olha, não cessa. Não, e essa dor, se a gente saiu daqui com dor, a gente vai continuar com dor do outro lado. Se a gente saiu daqui promovendo a alegria, o bem e a transformação, a gente vai ir para o outro lado promovendo o bem, a alegria e a transformação. Então a vida continua. Então o conceito da dor tem que estar muito claro, ou melhor, o conceito da imortalidade tem que estar muito claro nesse entendimento do significado da dor. E a doutrina espírita, ela oferece essa visão que amplia a vida para nós. Ou seja, nós estamos numa existência em que nós vivemos sucessivas existências dentro de uma grande vida. E ela vai revelando para nós que nós, não só que nós somos espíritos imortais, mas que nós viemos vivendo uma experiência temporária nesse corpo físico. E a compreensão disso muda completamente a nossa perspectiva sobre a dor. Quando a gente acredita que a vida se resume a um período entre o nascimento e a morte, a dor, ela parece ser um fardo insuportável e sem sentido. E eu digo para vocês, por experiência própria, passei por várias situações de dores e vocês também devem ter passado por várias situações de dor na vida. E vocês sabem que no momento em que começam a olhar por essa perspectiva, e depois que passa por ela fica obviamente mais fácil, tudo muda de sentido. Tá? Mas, no entanto, quando ao a gente conhecer que a vida se estende para além do túmulo, né, a gente compreende que a dor, ela faz parte de um processo maior de evolução. Ela vai nos preparando para experiências futuras e mais sublimes. Tá? E com isso eu quero dizer que, dando exemplos muito claros de experiências que nós temos na nossa vida aqui na nossa existência encarnatória, né? Fazendo uma relação com o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento como seres humanos aqui nessa existência. Quando a gente é criança e quando a gente é adolescente, a gente tem uma dimensão da dor e uma dimensão de coisas que nos parecem ser extremamente dolorosas, né? Como situações em que envolve, muitas vezes, não passar de ano na escola, ou mesmo coisas muito simples, né? Como situações entre irmãos dentro de casa, ou mesmo na perda de um emprego logo que começa, num estágio, coisas simples, né? Tu olha para o filho, tu olha para a criança, tu olha para o adolescente, e tu, da altura da tua experiência, da tua maturidade, tu começa a entender que algumas dores são importantes para ele. Algumas decepções são importantes para o teu filho e para tua filha, né? Assim como foram importantes para ti e que elas trouxeram esse crescimento. E que não são dores que vão te colocar, né, deitado no chão, né? Mas sim são algo que vão mostrando uma outra perspectiva da vida, né? Vão te mostrando que tu precisa ser não malicioso, mas tu precisa ter menos ingenuidade com relação a algumas situações da vida, que tu precisa ter um posicionamento mais maduro e de responsabilidade diante dos teus atos. E isso acontece na relação
com a tua espiritualidade, com o teu desenvolvimento espiritual. Até mesmo porque o que a gente faz ao viver é se transformar espiritualmente, né? Por meio dessa escola material, que primeiro é o templo do corpo físico, e que nos abrigados nesse templo, né, da matéria e do globo espiritual que nos envolve, que é o planeta Terra. E aqui tem uma metáfora muito interessante que eu gosto de trazer. Eu ouvi essa metáfora e eu acho que casa muito bem com a nossa reflexão aqui, em relação ao entendimento da dor como um elemento do crescimento espiritual através de um desprendimento daquilo que a gente acha que já está suficiente, né? Que já é aquela caminha quente, né? E a lagosta, por exemplo, é um ser, né, que nos dá muito, nos ensina muito, né? Então, para ilustrar esse processo de crescimento espiritual, eu quero utilizar essa metáfora da lagosta. A lagosta ela é um pequeno crustáceo que ela luta pela sobrevivência dela, né? Se tu observares, ela vai desenvolvendo uma casca bem rígida. Quem já teve contato com ela vai saber do que eu estou dizendo. E essa casca rígida, ela serve para proteger ela do corpo frágil que ela tem, porque é um molusco, né? No entanto, à medida em que ela cresce lá dentro dessa casca, a lagosta ela se vê obrigada a abandonar essa casca, porque pois ela se torna um obstáculo, né? A casca começa a se tornar um obstáculo para o próprio desenvolvimento dela. Porque esse crescimento, ele é natural, ele é, como dizem os espíritos, né? Ela é uma determinação, é uma lei divina. Tu vai crescer e tu vai evoluir, quer tu queira ou não, né? Isso é uma determinação divina. Então, esse processo da lagosta, né, embora doloroso para ela e arriscado, né, ele é absolutamente necessário. E aí, nós, como espíritos, o que que acontece? Quando a gente olha para a lagosta e vai entendendo e fazendo essa relação, e é interessante que tu vai olhando para a lagosta, ela vai crescendo, quebra aquela casca, e ela consegue se desvencilhar daquela casca. E aí, como ela é um molusco muito frágil, ela começa a criar uma nova casca para ela poder se proteger, porque ela é muito frágil. E ela começa a criar. E ela cria uma nova casca que abrange aquele volume que ela teve, aquele crescimento que ela teve, e logo em seguida ela continua crescendo e ela tem que quebrar novamente aquela casca. E essa casca, né, trazendo para essa metáfora, são os nossos apegos, são as nossas, aquilo que a gente achou que já cresceu suficientemente, mas que ainda tem muita coisa para crescer e para ter de experiência. E aí é onde, quando a gente olha como espíritos em evolução, muitas vezes a gente se depara com situações semelhantes a deste molusco, né? Que a gente precisa abandonar as nossas cascas que nós viemos criando ao longo das sucessivas existências e também dessas, né? Que pode ser empregos, algumas cascas são representadas por empregos, por relacionamentos, ou por condições da vida em que ela está estabelecida, né? Para que a gente possa continuar crescendo, porque a vida é movimento, a vida é movimento o tempo todo. Então, a cada nova fase dessas cascas, enfrentamos essa dor do desprendimento dessas cascas, mas é um sofrimento que nos impulsiona, né? Nos coloca para um outro patamar, para um outro nível de entendimento, para uma outra atmosfera e para uma outra camada de absorção de conhecimento também, para que a gente possa ter novas conquistas e maiores realizações espirituais. Então, é na medida em que a gente consegue passar por uma dor ou por um sofrimento, a gente começa a olhar a vida de uma outra maneira. Então, trazendo essa metáfora, nós somos grandes moluscos que gostamos de ficar dentro da casca. E a vida, enquanto mais nós temos esse aprendizado, não só com o espiritismo, mas com toda o conhecimento que a própria psicologia nos traz hoje, nós começamos a entender que a vida é movimento, o crescimento é uma determinação divina, e nós, quando entendemos, começamos a procurar, a provocar isso nas nossas vidas. A não deixar que essa casca se feche completamente, e antes mesmo que ela se feche,
a gente sai e já começa a construir um novo, outro ciclo, né, de proteção para nós, dentro daquela nova entendimento que a gente estabeleceu em relação à vida. E para isso, né, para que a gente entenda esse papel de Deus nas nossas vidas, né, ou seja, dessa força divina que vem e nos provoca o crescimento constantemente, né, a gente precisa entender a relação disso com o livre-arbítrio. Deus, quando na sua infinita sabedoria e bondade e justiça, né, acompanha cada um de nós em todas as etapas da nossa jornada, ele vai nos concedendo a dor, né? Não como um castigo, essa é importante, a ressignificação que a gente precisa fazer, né? Ele não coloca isso como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento, assim como a casca lá do molusco. Então, assim como o pai permite que o seu filho passe por um procedimento doloroso para salvar a sua vida, Deus nos guia através de provações que o objetivo é nos tornar seres mais evoluídos e conscientes da nossa natureza espiritual. E um exemplo disso eu me lembro muito bem que a minha mãe na época, eu vivia próximo aos meus primos e tinha amigos também que viviam quase como da família, e nós regulávamos de idade, assim. E a mãe era a minha mãe, perto das mães ali da vizinhança, era a única que conseguia levar as crianças para tomar alguma injeção, tomar alguma vacina que tinha agulha, né, ou tomar uma bezetacil, porque ela conseguia passar uma segurança, porque muitas vezes ela dizia assim, vai doer, e estava com uma inflamação na garganta, alguma situação difícil, né, ou mesmo uma vacina, assim, vai doer, mas é para o teu bem. E ela passava essa confiança, então a gente ia tudo junto com ela para tomar essa vacina. E o que é isso? É entendimento de que essas dores são necessárias para a gente poder passar, mas que vai ter um remédio divino ali, né? Então é importante a gente lembrar que Deus vai nos guiando, né, nessas provações com o objetivo de nos tornar mais evoluídos, mas é importante lembrar que Ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? E Ele está sempre, sempre pronto a nos auxiliar. E Ele respeita o nosso livre-arbítrio por quê? Lembra que eu falei, né, sobre nada em excessos. Todo o excesso que a gente comete, ele entra dentro da lei, e a lei vai nos dar de ação e reação a partir de um livre-arbítrio, de um arbítrio que nós tivemos. Por mais que ele seja limitado, ele provoca essas reações, né? Mas ele nunca nos deixa, né, na mão nesse processo, porque, como a gente já lembrou várias vezes aqui no estudo, né, a lei é de amor, de justiça e de caridade. Então, ela não é somente de justiça. Sempre Deus está pronto, né, para nos ajudar naquilo que é necessário para que a gente saia dessa casca. Só que para isso a gente precisa pedir ajuda para Ele, né, pedir e para que a gente permita que Ele atue nas nossas vidas. Essa conexão íntima com o divino é essencial para que a gente possa enfrentar essas provas com fé e confiança. Porque a gente pode observar, né? Muitas vezes a gente quer fazer o papel de Deus, não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que estão à nossa volta. A gente quer tomar decisões ou tomar atitudes que dizem respeito a Deus, muitas vezes. E não consegue separar aquilo que é minha responsabilidade e aquilo que tu tem que deixar para a fé, que é uma fé confiança. Em fé, sem confiar, não é fé, né? Fé, acreditar, ela, ela, ela morre no primeiro passo. Então é confiar. E confiar é o equivalente a tu entrar num avião, a tu entrar num ônibus e confiar que o capitão que está lá, pilotando aquela aeronave, ou o motorista do ônibus que está dirigindo aquele ônibus, tu está confiando que ele vai levar, ele é capacitado para aquilo. Então tu confia, né? Isso é fé, né? Então a gente consegue ter fé no dia a dia, porque a gente não pode ter fé em Deus e saber que Ele vai prover coisas que a gente não tem como mudar, né? E só Ele tem como trazer para nós. Então essa força da fé
né, na confiança em Deus, ela é fundamental para que a gente consiga atuar nessa parte que a gente não consegue compreender. Porque essas experiências dolorosas, elas tornam muito mais difíceis de suportar quando elas não são acompanhadas da fé, pela confiança em Deus. Porque o Espiritismo traz a compreensão, o entendimento, a explicação, mas muitas vezes tu lê todos os livros do André Luiz, tu lê todos os livros do Kardec, mas ainda não entrou no teu coração o entendimento disso. E às vezes tu precisa pedir, às vezes não, na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, tu precisa se conectar com Deus e dizer, olha, Deus, meu entendimento vai até aqui. Eu preciso que tu te apresente na minha, ou melhor, me permita ter clareza e dignidade de enxergar, né, aquilo que tu está atuando na minha vida, aquilo que tu pode estar fazendo na minha vida, que eu não tenho alcance de fazer. E essa entrega, que é a confiança, que é a fé, é necessária para poder passar por algumas dores. E é o que a doutrina espírita nos ensina, que a verdadeira força espiritual, ela advém da certeza de que nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência material temporária e compreendendo, né, com serenidade, que é possível e necessário suportar essas provas com dignidade, mas sabendo que elas são passageiras, né, e que ao final tudo se resolverá conforme as leis divinas, conforme a vontade de Deus. E essa fé, ela não remove os desafios, mas ela nos fortalece. Ela nos enfrenta, nos permite nos fortalecermos para enfrentar com esperança e coragem. E por isso a coragem de ter fé, ou seja, a coragem de ter e se entregar, é fundamental. É fundamental. Porque quando não há entrega, não há confiança. E quando não há confiança, entrega, não há fé. E aí fica muito, muito, muito difícil de passar por uma dor. E a providência divina, nessa jornada espiritual, né, ela é fundamental. E aqui eu vou trazer uma conexão com o livro, uma fala de Santo Agostinho, no livro Confissões, em que ele oferece para nós uma reflexão muito profunda sobre a presença de vida em nossas vidas, né? Ele nos diz, né, que Deus, ele está mais presente dentro de nós do que em qualquer outro lugar. Olha isso, gente. Isso aqui tem uma, uma importância gigante, porque isso significa o quê? Que o Criador acompanha cada momento da nossa existência, observando as nossas escolhas, as nossas ações, através dos nossos próprios olhos. E essa é uma reflexão que, para mim, mudou muito a minha percepção, porque muitas vezes a gente enxerga, nos faz entender que Deus está sempre do outro lado, né? Ou seja, está lá em cima nos olhando, ou de qualquer outro lado nos olhando e nos observando, assim como qualquer outra pessoa, um familiar, um chefe, nos observa, né, para poder nos julgar. Mas, na verdade, não é isso. Ele está dentro de nós. E ele enxerga com os nossos olhos, ele respira com o nosso pulmão, ele, né, entende? Ele sente as nossas dores e ele está nos acompanhando, as escolhas boas e as escolhas ruins. E isso tudo vai nos dando uma outra perspectiva. Então, essa percepção, ela nos faz entender que, embora Deus esteja sempre ao nosso lado e dentro de nós, ele jamais vai violar esse nosso livre-arbítrio. E isso é muito fantástico. Isso que é amor maior que esse, né? Então, eu acho que cabe a nós buscar essa conexão íntima com o divino, porque a gente precisa abrir os nossos corações para essa orientação e auxílio, porque eu tenho uma plena convicção disso, gente. Por mais que a gente se eduque, por mais que a gente aprenda, e a gente precisa buscar o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, mas a verdadeira serenidade e a verdadeira compreensão vem através dessa conexão de pedido e de entrega dos nossos corações a Deus por meio de Jesus. E o que é isso? Entregar o nosso coração por meio de Jesus. É fazer aquilo que ele vem nos ensinar. É ser mais amorosos, mais compreensivos, e que apesar das dores, apesar dos sofrimentos,
nós podemos e devemos ser melhores e buscar o melhor, para que a gente possa realmente entender que existe um sentido nessa vida, e que a certeza da imortalidade, e que nos dá um sentido diferente para a vida, e que essas dores vão nos ajudando a compreender que esse sentido é muito maior quando a gente está conectado com Deus. Então, uma das grandes lições que a gente aprende com a doutrina espírita, e que ela nos oferece, é não só a certeza da imortalidade da alma, mas de que essa nova perspectiva sobre a vida nos permite enfrentar as dificuldades com maior serenidade, né? Então, a vida, ela não é vista como um simples acaso. E isso é importante a gente entender. Ela é uma consequência de eventos, e nenhuma consequência de eventos sem sentidos, né? Ela é uma jornada contínua de aprendizado e evolução, né? E essa evolução é para a luz. É uma evolução para a luz. Como diz o livro do Emmanuel, né? É a caminho da luz. E é nesse contexto que a dor assume um novo significado. E que ela não é mais um fardo insuportável, mas ela é um degrau necessário para a gente alcançar níveis mais elevados de compreensão e de amor. E para concluir essa reflexão, eu queria nos chamar a atenção, porque à medida em que a gente vai avançando nessa jornada espiritual, a gente precisa entender que essa vida que nós vivemos aqui, essa existência, ela é uma escola. Ela é uma escola. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo isso. E ela é uma escola em que ela apresenta sempre esse casal, a dor e o amor. E ambas são professoras. A dor, no entanto, ela é uma dor, ela é uma das professoras mais eficazes, né? Ou melhor, tão eficazes quanto. O amor, obviamente, ele é muito mais eficaz, mas nem todos estão com o coração aberto para o amor. E a gente, quando faz um exame, muitas vezes dentro de nós mesmos, quando a gente entende que o amor é uma escolha, que o amor é uma ação direta no bem, que o amor é enfrentar aquilo que vem como desafio e como vem com o mal, com o bem, a gente entende que a gente ainda não é capaz de amar completamente. E por isso, ela ainda é uma professora que a gente precisa passar pelo estágio, ou pela série, né, onde tem mais dor, e a gente vai compreendendo mais o amor. Mas a gente não precisa se resumir a essa professora da dor. Mas entender que ela é uma professora dentro dessa escola é fundamental. E que a gente vai valorizando através dessas experiências, dentro dessa escola, a desenvolver, né? A valorizar esse momento e desenvolver a paciência, a resiliência e principalmente a compaixão. Porque quando a gente sente uma dor e um sofrimento, a gente olha para o outro com mais compaixão. Não só porque ele está sentindo a mesma dor e o mesmo sofrimento que tu já sentiu, mas porque tu tem uma dimensão do que aquilo representa e aquilo te deixa mais tocável no coração. E aí é onde tudo começa a se transformar. Quando o teu olhar começa a ter mais compaixão, né? Por mais que tu veja que a pessoa tenha feito algo errado, né? Ela não se resume a algo errado. Ela está passando por algo que ela fez que não foi um pouco equivocado, né? Assim como a gente faz todos os dias. Então, a doutrina espírita, ela é uma mensagem de consolo e de esclarecimento, né? E que nos propõe essas ferramentas para que a gente possa enfrentar com dignidade e serenidade não só as dores, né, mas também consiga se submeter a essa proteção e essa orientação divina que é constante, que pode ser, né, o tempo todo na nossa vida. Que a gente possa hoje, né, ao refletir sobre isso, entender e sair um pouco mais fortalecidos com essa certeza. Porque, independente das dificuldades que a gente enfrenta, né, nós somos sempre amparados pelo amor divino. E eu finalizo aqui com um trechinho de um texto do Emmanuel, que depois vocês podem buscar a mensagem completa, mas que resume essa parte da providência divina e do amor dele nos envolvendo o tempo todo, né?
Emmanuel escreveu essa mensagem por meio do Chico, no livro da Esperança, no capítulo 9, chama-se O Remédio Justo. E ele finaliza a mensagem dizendo assim: quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido, ou seja, no esquecimento, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não se suceda algo pior.